sempre procurei, sem nunca encontrar a paz que eu busquei no mundo vagar, sem paz no coração, tristezas eu senti, até que o sol brilhou pra mim. O meu Deus é como um sol a brilhar, seu calor me dá poder para vencer. Não posso vê-lo, mas posso senti-lo brilhar dentro de mim, brilhar dentro de mim, brilhar dentro de mim, a sua luz, sua luz. O meu Deus é como um sol a brilhar, seu calor me dá poder para vencer. Eu não posso vê-lo, mas posso senti-lo brilhar dentro de mim, brilhar dentro de mim, brilhar dentro de mim, a sua luz, sua luz. Eu sempre procurei, sem nunca encontrar a paz que eu busquei no mundo a vagar, sem paz no coração, tristezas eu senti, até que o sol brilhou pra mim, brilhou pra mim. Muito bom dia, queridos irmãos e irmãs. Muito bem-vindos a mais este culto, neste período pós-Páscoa, quando nós continuamos lembrando a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje, de forma especial, nós queremos lembrar de agradecer a Deus pelos 74 anos da Hora Luterana, este importante instrumento divino aqui no mundo também para continuar anunciando a ressurreição de Jesus, continuar anunciando a voz do bom pastor. A comunidade pode se sentar, nós vamos agora ouvir um hino para o início desse nosso momento de culto. Ele aqui na cruz morreu.
Coloquemos de pé para a invocação da presença do nosso Deus triuno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cristo ressuscitou, aleluia. Ele de fato ressuscitou, aleluia. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Queridos irmãos e irmãs, no Santo Batismo recebemos perdão dos nossos pecados e uma nova vida em Jesus Cristo, através da sua morte e ressurreição, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 6,4. Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós em novidade de vida. Reafirmemos, pois, esta nossa fé, renunciando o diabo e todas as suas obras, e confessando a nossa fé no Deus triuno. Pergunto, renunciais o diabo e todas as suas obras e todo o seu procedimento? Renunciamos. Credes em Deus Pai? Sim, cremos em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Credes em Deus Filho? Sim, cremos em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Credes em Deus Espírito Santo? Sim, cremos no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Estais verdadeiramente arrependidos de todos os vossos pecados, e é o vosso sincero propósito continuar firmes na fé e na promessa do vosso batismo, fazendo uso abundante dos meios da graça e vivendo dignamente segundo o Evangelho de Jesus Cristo? Sim, com a graça de Deus. Deus onipotente, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que vos regenerou pela água e pelo Espírito Santo, é vossa fonte de certeza do perdão, vida e salvação. Em seu nome e por sua ordem, nos perdoou todos os vossos pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos ouvir agora a leitura do Salmo 23, o salmo para este nosso culto, hoje o culto conhecido como culto do Bom Pastor. Nós vamos fazer a leitura responsiva. Nós temos, assim como essa leitura, as outras leituras também projetadas. Se alguém não trouxe sua Bíblia, pode acompanhá-la pela nossa projeção. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada. Pois tu, ó Senhor Deus, estás comigo, tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade
piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Ó Deus, por nossa redenção entregastes o teu Filho unigênito à morte de cruz, e por sua gloriosa ressurreição, nos libertaste do domínio poderoso do nosso inimigo. Por isso concede que sempre ouçamos a voz do nosso bom pastor Jesus, e nele tenhamos vida, paz e esperança. Levamos a ti nossa súplica e adoração, confiando que nos ouves por amor do mesmo Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, para todos sempre. Amém. A comunidade pode sentar, nós vamos ouvir agora mais um hino. Nós vamos agora ouvir as leituras bíblicas indicadas para este nosso culto. E nós iniciamos pela leitura tradicional do Antigo Testamento, que é sempre bom lembrar que neste período entre Páscoa e Pentecostes, essa leitura do Antigo Testamento é substituída pela leitura do livro de Atos dos Apóstolos. E hoje a leitura então é do livro de Atos, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 12. Está registrado assim: Pedro e João ainda estavam falando ao povo quando chegaram alguns sacerdotes, o chefe da guarda do templo e alguns saduceus. Eles ficaram muito aborrecidos porque os dois apóstolos estavam ensinando ao povo que Jesus havia ressuscitado e que isso provava que os mortos vão ressuscitar. Então prenderam os dois e os puseram na cadeia para ficarem lá até o dia seguinte, pois já era muito tarde. Porém, muitas pessoas que ouviram a mensagem creram, e os homens que creram foram mais ou menos 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades dos judeus, os líderes do povo e os mestres da lei. Nessa reunião estavam também Anás, que era grande sacerdote, Caifás, João, Alexandre e os outros que eram da família do grande sacerdote. As autoridades puseram os apóstolos em frente deles e perguntaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu: autoridades e líderes do povo, os senhores estão nos perguntando hoje sobre o bem que foi feito a este homem e como ele foi curado. Pois então os senhores e todo o povo de Israel fiquem sabendo que este homem está aqui completamente curado pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que os senhores crucificaram e que Deus ressuscitou.
Jesus é aquele de quem as Escrituras Sagradas dizem: a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, veio a ser a mais importante de todas. A salvação só pode ser conseguida por meio dele, pois não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos por meio do qual possamos ser salvos. Essas são as palavras do livro de Atos. Texto da epístola, primeira carta de João, capítulo 3, do versículo 16 até o versículo 24, onde nós lemos assim: sabemos o que é o amor por causa disso. Cristo deu a sua vida por nós. Por isso nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Se alguém é rico e vê o seu irmão passando necessidade, mas fecha o seu coração para essa pessoa, como pode afirmar que de fato ama a Deus? Meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa, deve ser um amor verdadeiro que se mostra por meio de ações. É assim então que saberemos que pertencemos à verdade de Deus e que o nosso coração se sente seguro na presença dele. Pois se o nosso coração nos condena, sabemos que Deus é maior do que o nosso coração e conhece tudo. Portanto, meus queridos amigos, se o nosso coração não nos condena, temos coragem na presença de Deus. Recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que agrada a ele. E o que ele manda é isso: que creiamos no seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros como Cristo nos mandou fazer. Quem obedece os mandamentos de Deus vive unido com Deus, e Deus vive unido com ele, e por causa do Espírito que ele nos deu, sabemos que Deus vive unido conosco. Essas são as palavras da epístola. Agora vamos ouvir o texto do Evangelho, sobre o qual nós vamos meditar nesta manhã. João 10, 11 a 18. Convido a comunidade a se colocar de pé para ouvirmos o texto do Santo Evangelho. E João registra assim esse texto. Palavras de Jesus: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Um empregado trabalha somente por dinheiro, ele não é pastor e as ovelhas não são dele. Por isso, quando vê o lobo chegando, ele abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca e espalha as ovelhas. O empregado foge porque trabalha somente por dinheiro e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, assim também conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. E estou pronto para morrer por elas. Tenho outras ovelhas que não estão neste curral. Eu preciso trazer essas também e elas ouvirão a minha voz. Então elas se tornarão um só rebanho, com um só pastor. O Pai me ama porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida de mim, mas eu a dou por minha própria vontade. Tenho o direito de dá-la e de tornar a recebê-la, pois foi isso o que o meu Pai me mandou fazer. Essas são as palavras do Santo Evangelho. A comunidade pode se sentar, nós vamos agora ouvir mais um hino em preparação à mensagem. Pois o meu
Que a graça e a paz da parte de Deus, o nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do seu Santo Espírito estejam conosco neste momento de meditação na sua santa palavra, e que a voz do bom pastor ecoe em nossos corações e a partir deles também ecoem pelo mundo afora. Amém. Podem se sentar? Queridos irmãos e irmãs, hoje neste culto especial, então nós lembramos e celebramos o aniversário da Hora Luterana. E neste dia em que nós celebramos o aniversário deste importante meio de propagação da palavra de Deus, nós ouvimos do salmista Davi a bela confissão: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E nós ouvimos da boca do nosso próprio Senhor Jesus Cristo as palavras: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Uma vida, a vida do bom pastor, por muitas e muitas vidas, as suas ovelhas. Nós estamos vivendo uma realidade em que a nossa geração não viveu. Nós vivemos a realidade de uma pandemia, uma doença que atinge o mundo inteiro e que tem transformado as nossas vidas, tem mudado as nossas rotinas. E muitas vidas estão sendo perdidas. Mas é óbvio que nós precisamos nos lembrar, e isso precisa ficar muito claro, que não é só esta pandemia que tem levado muitas vidas. Existem tantas outras doenças que têm levado tantas vidas. Existe violência, existe fome, existe guerra. Tudo isso tem sido uma arma que tem tirado vidas de muitas pessoas, vidas muito preciosas. Nós podemos afirmar que dia a dia nós vivemos a realidade da morte. É uma triste realidade. Mas quando nós paramos para pensar que a morte física não é o pior que existe, pode ser que o desespero tome conta dos nossos corações. A separação que a morte física traz entre nós e os nossos entes queridos é trágica, é triste, mas não pode ser comparada com o estrago e com a tristeza que causa a morte eterna, que traz uma separação entre a criatura e o seu Criador. É claro, a morte, ela já está presente neste mundo e ela se apresenta de várias formas diferentes. Não só com o fim da vida, com o fim do bater do coração. Quantas pessoas já vivem a morte no seu dia a dia? Marginalizados pela sociedade, desprezados por aqueles que deveriam abraçar essas pessoas. E quando nós olhamos para o texto do Evangelho e olhamos um pouco antes desse texto que nós lemos hoje, nós vemos que também há uma realidade de morte ali, se apresentando para um homem. E esse homem, ele havia sido curado por Jesus. E ele começou a falar a respeito disso. Só que os líderes judeus proibiram esse homem de falar a respeito desse grande presente que ele recebeu de Jesus. Mas ele não conseguia parar, ele continuava falando a respeito desse Jesus que havia restaurado a sua saúde e que ele, por isso, acreditava que esse Jesus realmente era o Messias, o Filho de Deus. E qual foi a punição que esse homem teve por parte da liderança religiosa? Ele foi expulso do templo. Ele foi proibido de estar junto com o seu povo, com seus irmãos na fé, para estudar a palavra de Deus, para orar, para estar em comunhão com o seu Deus. A mensagem que aqueles líderes religiosos estavam passando para aquele homem era uma mensagem de morte. Morte em vida. Morte por obrigar esse homem a se separar do povo de Deus, a se separar dos seus irmãos da fé, que estavam sempre congregando, estavam se reunindo em torno da palavra de Deus para se alimentar através dela. Havia, sim, uma mensagem de morte no ar. Infelizmente, há tantos discursos religiosos que, no fundo,
são mensagens de morte. Por isso, Jesus, diante dessa situação, ele faz essa comparação entre o bom pastor e as suas ovelhas. Esse pastor verdadeiro que cuida das suas ovelhas, que dá a vida pelas suas ovelhas. E ao mesmo tempo Jesus alerta e fala a respeito dos falsos pastores. Fala daqueles que são mercenários, que trabalham apenas por dinheiro. Fala do lobo, todos esses que são inimigos das ovelhas e que infelizmente acabam trazendo morte para elas. Nós somos criados para viver, não para morrer. A morte é um estranho no ninho. É algo estranho que entrou e que agora está impregnado na linda criação do nosso Deus. E essa morte, ela é fruto da ação do diabo e do pecado e trouxe consequências negativas já para os primeiros seres humanos, Adão e Eva, e continua trazendo consequências negativas para nós ainda hoje. A marca do pecado, que é a morte, continua fazendo estragos nas nossas vidas ainda hoje. Mas Deus é o Senhor da vida. E Ele continua investindo na vida, Ele continua apostando na vida. E não é qualquer vida que Deus Ele investe, é uma vida plena, é uma vida maravilhosa. No versículo exatamente anterior ao texto que nós ouvimos hoje, João 10, versículo 10, Jesus diz que Ele veio ao mundo para trazer vida em abundância. O que é ter vida em abundância? Ter vida em abundância, infelizmente para nós, na realidade em que nós vivemos, parece algo muito distante. Parece algo que não é para nós. Parece algo que está muito distante, muito difícil de ser alcançado. Isso não tem relação apenas com a nossa saúde física, mas também com a nossa saúde espiritual. Hoje, tantas e tantas vezes, a religiosidade e a fé acabam sendo usados para escravizar as mentes das pessoas, para aprisionar as pessoas, manter essas pessoas com medo, direcionar a vida das pessoas com a ameaça de um castigo se elas não agirem da forma como certas lideranças querem que ajam. E nesse contexto triste, espiritualmente falando, é importante que se ergam vozes que falem e ecoem a voz do bom pastor. Vozes que trazem vida em abundância, não só aqui para este mundo, para uma vida mais confortável, na medida em que Deus nos proporciona, mas principalmente uma voz que anuncia a vida abundante na eternidade. É preciso que existem vozes que falem a respeito da obra de Jesus realizada na cruz. O bom pastor que deu a sua vida pelas ovelhas. Vozes que tragam orientação, consolo a todos aqueles que estão mergulhados nos seus pecados. Queridos irmãos e irmãs, que bom nós sabermos que neste nosso mundo, onde a vida parece valer tão pouco, nós temos e nós sabemos que nós temos ao nosso lado alguém que olha por nós, alguém que se preocupa, que zela por nós e pela nossa vida, não apenas neste mundo, mas que também nos conduz à vida eterna. Esse é o nosso bom pastor Jesus. E ele diz que as suas ovelhas sabem muito bem quem ele é. As suas ovelhas ouvem a sua voz, elas não vão atrás de nenhum outro. Elas reconhecem a voz deste bom e amoroso pastor. E o nosso Senhor Jesus nos diz que todos aqueles que deixam de ouvir a voz do bom pastor e que vão atrás de qualquer outra coisa, que confiam a sua vida em qualquer outra coisa, estão confiando a sua vida em ídolos, que não têm poder para salvar. Pelo contrário, que afastam cada vez mais do caminho da salvação. É só Jesus Cristo, por causa da sua morte na cruz e ressurreição, que pode nos conduzir como o verdadeiro bom pastor ao nosso Pai Celeste, que nos concede vida completa, vida plena, vida feliz. Pela morte de Jesus
nós temos perdão dos nossos pecados e vida em abundância. Mas Jesus ainda faz uma observação, mas no final do texto de hoje ele diz: eu dou a minha vida para recebê-la outra vez, ninguém tira a minha vida de mim. Pelo contrário, eu dou de forma espontânea. A morte de Jesus na cruz, queridos irmãos e irmãs, é a prova definitiva do comprometimento do bom pastor Jesus com cada um de nós. Não só com aquele homem que foi curado, que acabou desencadeando esta conversa de Jesus com os líderes judeus, mas é o comprometimento de Jesus por toda a humanidade. É o comprometimento dele por mim e por cada um de vocês. Aquele homem, ele estava sendo condenado à morte em vida, expulso pelos líderes judeus, expulso pelos seus líderes religiosos, que não queriam conceder a ele a oportunidade de continuar ouvindo a palavra de Deus para a sua salvação. E nesta semana, essa semana que nós lembramos o feriado de 21 de abril, dia de Tiradentes, um mártir pela liberdade do povo brasileiro, nós podemos lembrar que na Sexta-feira Santa nós celebramos não a morte de um mártir, de um simples ser humano por uma causa, mas nós lembramos a morte do Senhor da vida, a morte do nosso Senhor e Salvador, que se entregou para dar vida plena àquele homem que estava sendo expulso do convívio dos seus irmãos na fé, que morreu, que venceu a morte por cada um de nós. Por isso Jesus pode dizer: eu dou a minha vida para recebê-la outra vez, tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. E na sua ressurreição, no domingo da Páscoa, Jesus provou isso. A vida que ele entregou na cruz, ele a teve de volta. Isso nos mostra que a morte de Jesus na cruz não foi um acidente de percurso. Tudo isso fazia parte do plano de Deus para a nossa salvação. Foi assim que Deus escolheu o caminho do seu Filho na sua missão de salvar e resgatar as ovelhas perdidas. Foi assim que Deus demonstrou que Ele tem um amor incomparável por cada um de nós. A ressurreição de Jesus, que nós continuamos celebrando nesses domingos pós-Páscoa, é a forma que Deus mostrou que este seu Filho, Jesus Cristo, é o verdadeiro Senhor, é a verdadeira fonte de perdão e de comunhão com nosso Deus. Queridos irmãos e irmãs, vivemos um mundo onde nós ouvimos tantas vozes que anunciam e que trazem a morte. Mas graças à grande misericórdia do nosso Deus, a voz do bom pastor continua a ecoar. A promessa de vida em abundância que ele veio nos trazer continua sendo pregada. Por quê? Porque ainda há muitos corações que precisam ouvir esta mensagem maravilhosa. Nós precisamos continuar sendo alimentados nesta certeza e reanimados na certeza de que nós temos o bom pastor que entregou a sua vida por nós. E tantas ovelhas do nosso bom pastor que ainda não ouviram essa mensagem estão aí pelo mundo, sedentas por ouvir que existe alguém que as ama, que deu a sua vida por cada uma delas. E a hora luterana, ela existe exatamente para isso. Para continuar levando a voz do bom pastor ao mundo. Para que essa voz continue sendo ouvida e através dela as pessoas possam receber perdão dos seus pecados, paz, esperança, vida e vida em abundância. Nosso desejo é que nosso gracioso e bom pastor Jesus continue a abençoar esse serviço que a Hora Luterana tem prestado à nossa sociedade, na pregação e na propagação da voz do bom pastor Jesus. Esta voz que é bênção para nós, esta voz que quer ser bênção para o mundo inteiro. Amém. Que o grande amor do nosso Pai eterno, que é muito maior do que a nossa razão humana consegue compreender, guarde os nossos corações e mentes para a vida eterna em Cristo Jesus. Amém.
Cria em mim, ó Deus, um puro coração e renova em mim espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Dar-me alegria da tua salvação e sustém-me com um voluntário espírito. Amém. Podem sentar-se. Nós vamos agora ouvir mais um louvor. Cantai-lhe doces hinos sem nunca mais cessar. Marchai quais peregrinos ao seu celeste lar. Lembrai-vos da bondade que Deus vos dispensou, servindo em piedade a quem vos resgatou. Nós vamos orar. Senhor, oramos pela Igreja e pela proclamação do Evangelho ao mundo. Tem misericórdia, Senhor.
Pai amado, que em teu Filho Jesus Cristo trouxeste pessoas de todas as nações para a comunhão contigo, louvamos-te pela tua graça incondicional. Rogamos que estendas o precioso evangelho da salvação a todos os povos. Conduze tua igreja para que se empenhe no testemunho da tua verdade. Prepara homens fiéis e dedicados para anunciarem teus desígnios ao teu povo e para que administrem os santos sacramentos conforme a tua instituição. Por tua misericórdia, Senhor, ouve a nossa oração. Oramos pelo nosso país, seus governantes e por todos os povos do mundo. Tem misericórdia, Senhor. Ó bondoso Criador dos céus e da terra, de ti vêm todos os dons e boas dádivas. Suplicamos pelo nosso país e por todos os países do mundo. Concede sabedoria aos governantes para que atuem de forma reta e justa, sabendo que a ti devem responder pela autoridade que lhes é conferida. Não permitas que divergências de ordem política obscureçam a busca do bem comum. Neste tempo de pandemia, ampara aqueles que atuam diariamente no atendimento aos que sofrem. Lembramos dos profissionais de saúde e de todos quantos estão envolvidos no amparo a enfermos e familiares. Permanece com o teu consolo junto aos que sofrem, os doentes, os enlutados, os famintos, os desprezados, os que se sentem desamparados. Move o teu povo a ter um coração misericordioso e amoroso para com todos, em palavras e ações. Por tua misericórdia, Senhor, ouve a nossa oração. Oramos pela Hora Luterana e a sua missão no Brasil e no mundo. Tem misericórdia, Senhor. Ó Santo Espírito, Senhor e doador da vida, que pela fé operada no batismo nos conduzes em Jesus Cristo aos braços do Pai e pelo anúncio do Evangelho continuamente levas Cristo às nações. Abençoa a Hora Luterana para que continue sendo um instrumento precioso e fiel da proclamação da verdade que liberta. Abre ouvidos e corações para que a mensagem proclamada por programas de rádio, nos textos e em qualquer meio utilizado atinja o seu propósito de trazer perdão, vida, paz e esperança em Jesus. Abençoa particularmente a cada colaborador da Hora Luterana para que continue atuando com fidelidade e disposição, sabendo ser teu precioso instrumento para o bem eterno de muitos. Por tua misericórdia, Senhor, ouve a nossa oração. Ó Santo e Triuno Deus, chegamos diante de ti na certeza de que em tua boa e misericordiosa vontade nos ouves bondosamente, e a teu tempo e modo atendes nossas súplicas. Por Jesus Cristo, nosso bom pastor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Elevai os corações. Ao Senhor os elevamos. Rendamos graças ao Senhor nosso Deus. É digno e justo. É verdadeiramente digno, justo e do nosso dever que em todos os tempos e em todos os lugares te demos graças, ó Senhor Santo Pai, onipotente e eterno Deus, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Principalmente, porém, é de nosso dever render-te louvores pela gloriosa ressurreição do teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, pois é Ele o próprio Cordeiro Pascal, sacrificado por nós e que tirou os pecados do mundo, que por sua morte aniquilou a morte e por ressuscitar para a vida nos restaurou a vida eterna. Portanto, com os anjos e arcanjos e com toda a companhia celeste, louvamos e magnificamos o teu glorioso nome, exaltando-te sempre dizendo: Santo, 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 clamam os remidos, entoando salmos diante do Senhor. Honra, glória e bênção rendem reunidos ao Deus de eterno, infindo e grande amor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal,
pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória minha. De modo semelhante, também depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, entregou, dizendo: Bebei todos deste, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória minha. Que a paz do Senhor esteja convosco para sempre. Amém. E que o Cordeiro Divino, que foi morto pelo nosso pecado, tenha piedade de nós e nos conceda a sua paz. Amém. Podem sentar-se? Nós queremos neste momento convidar os nossos irmãos e irmãs comungantes a virem, participarem da ceia do Senhor. Lembrando como nós temos realizado, né? A pessoa vem, pega aqui o copinho com a hóstia, com o vinho. Aí aqui ao lado, então, ela baixa a máscara para evitar assim qualquer tipo de contaminação. Aí vem a próxima pessoa. Nosso amigo, irmão visitante, como que é o nome do senhor? Ari? Senhor Ari, nós temos o costume da comunhão fechada. Não é por desprezo, mas é por cuidado. Uhum. Isso, não, é só para ficar claro, mas que bom, né? É que a gente sabe que... Isso, muito bem, senhor. O senhor lembra lá que o apóstolo Paulo fala da gente tomar cuidado com a Santa Ceia? Que bom que o senhor compreende. Isso, aí se o senhor futuramente quiser participar com a gente, aí a gente conversa depois, né? E de repente o senhor tem... Então... Uhum. Uhum. Aham. Amém. Coisa boa, senhor. Mas que bom que o senhor está aí. Então, que bom. Que bom que o senhor compreende. Muito obrigado pela sua compreensão. Então nós vamos ouvir aí um hino enquanto nós participamos da ceia do Senhor. Iniciamos aqui pela minha esquerda. Bem-vindos à ceia do Senhor. Aleluia, amém, amém. Que nos chamou a te buscar, nos convidou. Se é
se então o teu querer, teu povo vem te responder. Nos reunimos com fome e sede e viemos beber da fonte. Nós clamamos, enche este lugar, enche este lugar. Atende, ó Pai, um só clamor, queremos ver a Ti, Senhor. Atende, ó Pai, um só clamor, queremos ver a Ti, Senhor. Nos reunimos com fome e sede e viemos beber da fonte. Nós clamamos, enche este lugar. Nos reunimos com fome e sede e viemos beber da fonte. Nós clamamos, enche este lugar, enche este lugar. Oh, vem mostrar-nos tua glória hoje aqui, Senhor. Oh, vem mostrar-nos tua glória hoje aqui, Senhor. Oh, vem mostrar-nos tua glória hoje aqui, Senhor. Oh, vem mostrar-nos tua glória hoje aqui, Nos reunimos com fome e sede e viemos beber da fonte. Nós clamamos, enche este lugar, enche este lugar. O apóstolo Paulo nos diz que todas as vezes que participamos da ceia do Senhor, comemos este pão, bebemos este cálice, estamos anunciando ao mundo a morte redentora do nosso bom pastor por cada um de nós, e nós celebramos e anunciamos isso até a sua vinda para nos levar aos céus. Por isso nós vamos agradecer a Deus.
Ó Todo-Poderoso e Eterno Deus, que pela morte redentora do Teu Filho aniquilaste o pecado e a morte, e pela sua gloriosa ressurreição de novo restauraste santidade e vida eterna, para que, libertados do poder do diabo, possamos viver para Ti em Teu reino. Nós Te damos graças pelo consolo que nos trazes na Tua palavra e no santo sacramento do corpo e sangue de Jesus, pelo qual nos concedes perdão, vida e salvação. Dá-nos pelo Teu Espírito Santo, que firmados na fé no Senhor Jesus ressuscitado, não mais vivamos para nós mesmos, mas Tu vivas em nós, para uma vida de serviço a Ti e de amor ao nosso próximo. Por Jesus Cristo, Teu Filho, nosso bom pastor. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Podem sentar-se. Mais uma vez chamamos muito bem-vindos a todos os nossos irmãos e irmãs a este nosso culto, especialmente o nosso irmão Ari, que veio aí nos visitar. Sempre que estiver pela redondeza aí, se o Ari quiser vir conosco louvar a Deus e alimentar na sua palavra, o Senhor sempre será muito bem-vindo. Viu só? Aham. Uhum. 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 Aham. Mas que bom que o Espírito Santo chamou o Senhor e o Senhor atendeu o convite e veio aqui ouvir a palavra dele. Hoje nós celebramos, o aniversário da Hora Luterana. Ele é no dia 6 de abril, me lembro bem que é no dia do aniversário da minha mãe, mas a igreja se reúne então neste final de semana agora, do dia 24 e 25, para este culto especial da Hora Luterana. Nós temos ali, eu acho que passa o próximo slide, Ricardo, por favor. Se eu não me... Isso, ali tem o endereço eletrônico da Hora Luterana. As pessoas que quiserem conhecer os projetos. Lembrando que a Hora Luterana começou o seu trabalho aqui no Brasil, há 74 anos, lá no Rio de Janeiro, com os programas de rádio. Hoje não só programas de rádio, mas literatura. Nós temos ali alguns livretos, se alguém quiser levar, distribuir também e ler. Nós temos esses livretos porque a nossa comunidade já 3 anos já, Claudinho, 4? Então de 3, 4 anos a nossa comunidade também se tornou uma colaboradora da Hora Luterana, não só através das orações, obviamente, também ajudando financeiramente esse projeto. E aí nós recebemos esses livretos que são para nossa edificação e também para que através de nós chegue às outras pessoas. Então, vocês podem acessar lá, ver os projetos e também as formas de colaborar com este importante trabalho, que é o trabalho de levar a mensagem, a palavra do bom pastor a todas as pessoas. Então fica um incentivo para que orem por esse trabalho. Se eu não me engano, nos Estados Unidos, que veio de lá esse trabalho, se eu não me engano, já tem 100 e poucos anos. Tem que dar uma olhada direito. Aqui no Brasil são 74 anos, Fica o nosso convite, então, para acompanharem as nossas transmissões durante a semana, terça e quinta, as nossas devoções. Na quarta, o nosso culto preferencial para o grupo de risco acima de 60 anos, sempre às 19h30. Lembrando que os irmãos que queiram participar aqui, façam suas inscrições lá no nosso grupo. Lembrando que o culto é preferencial para o grupo acima de 60 anos, mas assim como no final de semana é preferencial para os não acima de 60 anos, mas não há proibição dessa mistura, Assim como hoje nós temos alguns
maiores de idade, né? Na quarta também pode vir os menores de idade, né? Sempre lembrando também a família, né? Pode vir acompanhado. Enfim, estão aí todos convidados, nossos irmãos e irmãs que nos acompanham em casa também, estão convidados sempre a acompanharem as nossas transmissões. E eu quero deixar um grande abraço a todos aqueles que nos acompanham aqui, os membros da nossa comunidade, membros de outras comunidades aqui do nosso distrito, mas também nossos irmãos na fé, que eu já vi antes ali, tem gente do Espírito Santo, tem gente de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, de Rondônia. A gente tem que sempre louvar a Deus por Ele nos dar essa ferramenta da tecnologia, mesmo que a gente ainda está quebrando a cabeça para saber usar, mas através dela, a voz do bom pastor tem chegado a lugares que a gente nem imagina às vezes, né? Gente, eu desejo a todos um abençoado domingo, uma abençoada semana. Eu cumprimento vocês aqui na saída e nós ainda ouvimos um hino para terminar o nosso culto e também junto fica as informações ali para os nossos irmãos que queiram fazer as suas ofertas através da nossa conta bancária. Aqueles que não são membros da comunidade, mas também desejam ofertar para que o trabalho do reino de Deus, para que a voz do bom pastor continue sendo levada e pregada aqui pela nossa comunidade. Então, nós temos os dados ali. Cumprimento vocês na saída. Bom domingo a todos. Cantamos teu louvor, alegres ao teu templo aqui deixar. Bendito és tu, conosco está, Senhor, com tua paz vem nos abençoar. Que tua paz levemos para o lar, conosco fica até o anoitecer. E do pecado, ó Pai, vem nos guardar e faze-nos teu nome engrandecer. Que tua paz nos sirva de fanal durante a noite para nos guiar na escuridão da vida e contra o mal, pois luz e trevas podes dominar. Que tua paz nos venha dirigir todo momento em nosso labutar, e quando cessa a luta no porvir, que eterna paz possamos desfrutar.